Sétimo ano, tudo bem com vocês? Que ótimo, graças a Deus está tudo bem com vocês. E aí, estão conseguindo fazer as atividades, tudo certinho? Muito bem. Vai começar agora mais uma aula de história, vocês já sabem, né? Muito bem. Estou com imensa saudade de vocês, da sala de aula, isso é fato. Acredito que a gente está aprendendo muito, muito mesmo, né? Para sermos melhores pessoas, para ser melhores seres humanos, capazes de pensar e ter empatia com o próximo, né? Mas vamos lá. Vocês peguem lá o livro de história de vocês, peguem os materiais e agora estarei falando, começando um conteúdo novo. A gente trabalhou a semana passada, encerramos a questão do renascimento, acabou ali, tá bom? Acabou enquanto capítulo, mas a gente vai perceber que o renascimento vai influenciar a Europa, vai influenciar o mundo em outros momentos históricos, em outros acontecimentos históricos. Mas, se tratando de conteúdo, a gente encerrou aquele conteúdo na aula passada. E hoje a gente vai trabalhar, sobretudo, justamente a questão das grandes navegações, o nascimento do mundo moderno, né? As rotas comerciais, como o Brasil foi conquistado, como os portugueses e os espanhóis chegaram na América, lembrando que o Brasil não foi descoberto, tá bom? Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia nativos, já existia indígenas. E a partir do momento que você fala que o Brasil foi descoberto, significa que não existia ninguém aqui e aí o Brasil foi achado. Não, na verdade, já existiam seres humanos aqui, já existia uma cultura, já existiam povos aqui. Então, o Brasil não foi descoberto. Quando vocês ouvirem falar, o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto. O Brasil, ele foi, na verdade, conquistado pelos portugueses. Os portugueses chegaram aqui, mas eles foram e conquistaram o território brasileiro, sobre luta com os nativos, com os indígenas. Entenderam? Posso continuar? Pronto. Mas isso daí é apenas para desconstruir essa ideia errônea. Eu quero que vocês continuem fazendo as atividades, tá bom? Que vocês continuem participando. Daqui a pouco eu falo aqui a lista dos alunos que sempre comenta aqui os vídeos. Abraço a todas as escolas que estão acolhendo de forma louvável, tá bom? Com carinho e respeito a este projeto para estudo em casa. Mas vamos lá para a aula de hoje, né? Que hoje eu acredito que já estou falando demais. Mas, enfim, né? É porque eu estou com saudade, literalmente, dos nossos encontros, pessoal. Das nossas aulas presenciais, né? Nossas aulas presenciais sempre foi fantásticas. A Escola Jaime, um abraço. A Escola Tênis também um abraço. A Escola Zéia, José Pablo. Professora Cecília, José Faíres, Francisco Moreira. Escola Maria, localizada no povoado Fundão também. Tá bom? Um abraço. Semana que vem, aí vai estar comemorando o quê, pessoal? Folclore brasileiro, né? Vocês estão cientes disso. Então, semana que vem eu vou preparar uma aula bem massa, bem legal mesmo, fantástica. E eu quero todos vocês aqui para assistir a aula que eu vou preparar com vocês. Fantasiada e tudo, viu? Que é folclore, então nós temos que adentrar mesmo no personagem. E vocês sabem que quando se trata de para arrumar essas coisas é comigo mesmo. Então vamos lá para o tema da aula de hoje. Vou anotando no caderninho de vocês. Tema, nascimento no mundo moderno, né? Contexto e definições. Por que, professor, contexto? Como é que eu falo sobre o nascimento do mundo moderno, um momento tão importante da história da humanidade, e eu não vou falar o que é que estava ocorrendo na Europa naquele momento e quais eram as definições que o pessoal tinha, que a galera aí, que os caras lá tinham sobre o mundo moderno, né? Então, vou falar. Capítulo 5, a gente vai estar iniciando hoje. Capítulo 5, página 94 a 96. Aqui eu sou o professor Marcos, que vocês já sabem, isso já está, né? Que bom que vocês já sabem. Aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando qualquer dúvida, qualquer pergunta, fique à vontade. Estou aqui à disposição de todos. Vamos lá. Primeiro, Europa no século XVI.
Nesse contexto, os comerciantes, conhecidos como burgueses, enfrentavam dificuldade para vender seus produtos, pois as estradas que eles percorriam eram precárias e inseguras. Primeiro elemento. Anteriormente à Idade Moderna, foi o quê? Anteriormente, Idade Média. Pronto. Primeiro teve a Idade Média, depois a Idade Moderna. Essas características aqui é resultado da Idade Moderna. Por que, professor, é resultado? Lembra que a Idade Moderna ela é caracterizada como, que a Idade Média ela é caracterizada pelo período das trevas, pelo período da escuridão, onde a igreja estava no centro de tudo. Então, as questões sociais, como saneamento básico, como higienização, estavam escassas, estavam em falta. Então, saindo ali da Idade Média, do tempo da Idade Média, nesse contexto, não existia estrutura suficiente para escoar, para transportar a mercadoria. Então, nós estamos falando aí de Brasil? Não, pessoal, eu estou falando aqui da Europa. Vocês vão perceber que a discussão aqui toda é Europa. Então, na Europa, as estradas que eram importantes para a escoação da produção estavam completamente precárias e inseguras. Professor, inseguras por quê? Porque existiam diversos contrabandos, existiam piratarias nas estradas, existiam diversos roubos. Então, quando as cargas saíam de uma determinada área, de uma fazenda, para o centro, então estava sujeito tanto às más condições das estradas, como também à questão do próprio roubo. E aí temos um elemento marcante que vai influenciar, sobretudo, o nascimento do mundo moderno. E qual foi a solução? Para intensificar as relações comerciais, os reis financiaram a construção de novas estradas e garantiram sua segurança. Professor, então o rei era bonzinho, ele melhorou as estradas. Não, pessoal. Ele só fez isso porque era uma forma de conseguir mais dinheiro. Se eles investem nas estradas, significa que naquela região ali vai ter mais movimentação, vai ter mais, sobretudo, relações comerciais. Por exemplo, vamos pensar que não existe estrada de Itabaianinha a Arauá. Não existe uma estrada de Itabaianinha a Arauá. Aí vem um rei e decreta, a partir de hoje em diante, vou fazer uma construção de Itabaianinha a Arauá. Então, significa que Itabaianinha vai estabelecer uma nova relação comercial. E quem é que vai ganhar com isso? Itabaianinha. Quem é que vai ganhar com isso? O rei. Entenderam? Então, vocês percebam aí essas questões. Então, vamos lá. A construção de novas estradas garantiram a segurança. Era somente construir a estrada? Não. Eles tinham que dar segurança. Porque, afinal de contas, aquela mercadoria que ia passando por aquela estrada era também pertencente do rei. O lucro voltava para o rei. Também padronizaram as moedas e assim passaram a controlar melhor a arrecadação de impostos de todas as regiões de seus reinos. Tudo pensando ao seu favor. Existia aí um jogo de interesse. Então, nós já temos isso. Estrada precária, condições de saneamento básico. Tudo essas questões. Qual foi a solução? Investimento. Os reis investiram. Por que os reis investiram, professor? E na população? Porque existiu aí o poder absoluto. Tudo estava centrado na mão do rei. Era o rei que tomava as decisões. Tá bom? Vamos lá. Vocês vão ver aí na página 96. Página 96, tá? O termo moderno é de origem latina, modernus, e significa recentemente. A partir do século XVI, esse termo passou a ser usado na Europa como meio de expressar uma ruptura com o passado medieval, considerado por alguns como atrasado, obscuro, intolerante e sem desenvolvimento intelectual, cultural ou técnico. Como assim, professor? Uma ruptura. A modernidade, o termo moderno, surgiu como uma forma de quebrar, historicamente, dois tempos. O tempo da Idade Média, que era caracterizado como atrasado, obscuro, intolerante e sem desenvolvimento intelectual, cultural ou técnico. E esse novo mundo, e essa nova ideia, que era chamada de moderno, Idade Moderna. Então, o termo moderno surgiu como uma forma de quebrar esses dois momentos, essa ruptura.
dando a ideia de algo criado recentemente. Então, a partir de aí, se você, por exemplo, tem um comportamento obscuro, um comportamento intolerante, aí você quer se renovar, você quer transformar, você quer mudar o seu jeito de ser. Aí ali vai gerar uma nova personalidade para você. Essa nova personalidade é tido como algo moderno, algo recente, entende? Então, justamente nisso, foi criado um novo comportamento para os europeus, novas formas de pensar. Significa que ocorreram tudo ao mesmo tempo? Não. Às vezes ocorria aqui, aí passava 5 anos, ocorria em outro local da Europa, passava 2 anos, ocorria em outro local da Europa. Então, foi de forma relativa, ocorria aqui, ocorria lá, e assim foram. Foram implantando diversas formas de pensamento, diversos modos de pensar. Se você tem se você vai ter que fazer diversas formas de pensar, significa que você vai ter que mudar a sua prática, vai ter que mudar o seu cotidiano, não é isso? Então, o que é que vai ocorrer, pessoal? Algumas mudanças na Europa, e grandes mudanças. Essas mudanças, dentre as principais mudanças, foram as grandes navegações. Como assim, professor, as grandes navegações? Pessoal, anteriormente anteriormente na Idade Média, no caso, era comum a Europa adentrar no mar, né? Adentrar no mar, sobretudo Portugal e Espanha, que era tida como as rainhas dos mares. Ela percorria diversas regiões a fim de que para extrair riquezas. Que riquezas é essa? Pedras preciosas, ouro, especiarias, tá bom? O que é especiaria? É tinta, é corante, é cominho, essas questões mais pequenas são chamadas de especiarias. O que é que vai ocorrer? As grandes navegações é justamente uma das principais características do tempo moderno. É por meio das grandes navegações que essa ideia de modernidade vai ser implantada no mundo. Então, a Europa vai sair, os europeus vai sair da Europa e vai percorrer outros pontos do mundo. É justamente quando ela percorre pelo mar, né, que ela vai se deparar com o território brasileiro. Que hoje, o território brasileiro, que naquele tempo não era chamado de Brasil, tá bom? Vai encontrar com o território brasileiro, vai se deparar com a África e vai se deparar com a Ásia. Vamos pela lógica e a organização. As grandes navegações que foram importantes no período, no início do período da Idade Moderna, vai propor grandes descobertas e grandes, sobretudo, conquistas para a Europa. Quem eram os principais países? Portugal e Espanha. Primeiro, um dos principais continentes que os europeus vão encontrar é a Ásia e a África. O Brasil é só depois, viu, pessoal? O Brasil é só depois. A África e a Ásia. Vejamos. Tá bom? Aqui tem a definição. O que é grandes navegações? Grandes navegações é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre o século XV e o século XVI. Nessas expedições, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios de especiarias e de metais preciosos. Aí vocês podem encontrar isso muito bem na página 97 do livro didático de vocês. Tá bom? Anote aí que justamente isso aí tem uma pergunta lá na atividade. Então, foi um conjunto de expedições. O que é expedições? Um conjunto de caravanas que adentraram ao mar, que tinha como principal objetivo chegar, encontrar novos territórios e naqueles territórios extrair especiarias, como falei para vocês, e metais preciosos. Vejamos aqui. Pessoal, aqui é Europa. Aqui é a Europa. Se vocês pararem para observar, todas as rotas aqui são rotas europeias, são os europeus. Os europeus que tinham esse poder de percorrer, porque eles tinham a ideia de um continente moderno. Então, se era moderno, tinha que ter mudanças, novos pensamentos. Então, o que é que eles fizeram? Eles saíram, começaram a percorrer o mundo. E assim eles foram encontrando
diversos territórios. Então, saíram da Europa, vamos seguir aqui, saíram da Europa, aqui, pessoal, aí percorreram aqui o Oceano Atlântico e se depararam com o quê? Com a África. Chegaram aqui, o que vocês acham que eles fizeram? Qual era o objetivo das expedições? Eles extraíram o quê? Metais preciosos, especiarias. Mas foi somente isso? Não. Quando eles chegaram aqui, pessoal, eles implantaram, eles obrigaram, ele impôs a cultura europeia sobre o continente africano. O que isso significa, professor, que eu ainda não estou entendendo? Significa que um morador de Umbaúba vai à cidade de Itabaianinha e vai dizer, a partir daquele momento, como Itabaianinha deve pensar e como Itabaianinha deve agir e em que Itabaianinha deve crer. É justamente isso, uma imposição. Já imaginaram isso? Claro, né? Então, vocês já imaginaram, mas pensa aí, quer queira que não, a perda cultural. A Itabaianinha perder sua identidade, que a zelada por muito tempo, preservada por muito tempo. Então, os europeus, no período das grandes navegações, imporam para outras regiões a sua cultura. Como, professor? Anteriormente, a grande maioria da África, do continente africano, eles eram o quê? Politeístas. Eles eram politeístas. Mas os europeus eram o quê? Monoteístas. Quando os europeus chegaram no continente africano, eles imporam a cultura monoteísta. Então, as práticas politeístas, que acreditam em vários deuses, aos poucos foram se desfazendo na África e gerando verdadeiros conflitos. E esses conflitos religiosos tá aqui nas grandes navegações, mas a gente quase todos os dias nos meios de comunicação e jornais a gente ouve o quê? Houve conflito entre religiões africanas, religiões de matriz africana. E esse conflito se dá justamente por esse período aqui, onde houve o atrito, os conflitos e a imposição dos europeus em preservar sua cultura, colocando ela acima de tudo. Então, toda essa rota aqui de vermelha que vocês estão vendo são as áreas percorridas pelos europeus. Então, aqui na Ásia também, eles imporam a cultura deles, tá? E o que é que isso significa? Significa, pessoal, o eurocentrismo. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra eurocentrismo, é uma crítica. Como assim, pessoal? Uma crítica? Significa que é a Europa no centro de tudo. A partir do momento que a Europa saiu de sua região, saiu de seu território, for em busca de outro, e quando chegou nesse outro território, impôs seu modo de viver e seu modo de pensar, ali é um eurocentrismo, onde tudo está ligado à Europa. A Europa é a boa, a Europa, quer queira que não, é a civilizada. Não é que eu estou dizendo, mas é a ideia do eurocentrismo. É a Europa que é civilizada, é a Europa que é o centro das discussões, do centro de debate. Todo mundo depende da Europa. É essa a ideia quando se fala de eurocentrismo, que foi colocada no período, sobretudo, das grandes navegações e quer queira que não está presente nos dias atuais. Definição aqui, ó, modo de julgar o mundo a partir de um ponto de vista europeu. Influência que política, cultura, economia, social, etc. A Europa exerce sobre outras variadas áreas, países, povos e culturas. Ou seja, quer queira que não, seja saúde, educação, política, economia, ou o que for, infraestrutura, ciência, tudo depende da Europa. E é assim, pessoal? Não. A Europa não é o centro das discussões. Essa ideia foi colocada lá no período das grandes navegações no início da Idade Média, no período colonial imperial. Mas a gente tem que desconstruir essa ideia. O eurocentrismo existe hoje? Existe, infelizmente, onde o centro de tudo. Se vocês pararem para observar, vocês já encontraram diversas pessoas na rua com a bandeira dos Estados Unidos. Não é isso? Ou com a bandeira da Inglaterra. Vocês já perguntaram por que ele anda com a bandeira da Inglaterra? Já pararam para se perguntar? Ou vocês já perguntaram a alguém, por que você anda com a bandeira da Inglaterra? Normalmente não tem uma justificativa. Não tem uma explicação para aquilo. Ah, não é porque você acha bonito, mas quer queira que não, isso aí é um eurocentrismo. Uma ideia eurocêntrica, onde está colocando
a Europa no centro de tudo. Ah, eu sou brasileiro, claro que pode fazer isso, é liberdade de expressão. Mas isso não significa, quer queira que não é um eurocentrismo. É um eurocentrismo. Entende? Vejamos aqui o impacto, pessoal, das grandes navegações. Aqui, olha. Temos uma charge, um cartão, eu amo isso aqui. Onde estão, olha, onde estão as vestes deste selvagem? Percebam a cultura. Vamos analisar aqui a imagem. Aqui é um europeu, está vestido, não é isso, pessoal? Aqui no fundo o quê? Tem casas bem estruturadas, não é isso? Aqui, ó, isso aqui é um modo europeu. E ele está chamando o índio, o nativo, de selvagem. Por que ele está chamando o nativo de selvagem, professor? Porque ele não está usando veste. Mas só que as vestes, a roupa, é uma cultura dos europeus. Entenderam? Aí o indígena responde, para que tantos ornamentos? Para que tanta roupa? Olhe, o modo de vida, aqui também. A questão da natureza, que eles pregam, estão ligados à natureza. Não tem essa necessidade de veste, porque as vestes estão muito ligadas à questão do clima. A Europa é frio, então normalmente a veste. Nessa região africana, são regiões quentes, então por isso não tem essa questão da vestimenta. Então tem toda uma questão, toda uma lógica ali por trás. Mas isso significa, pessoal, que só porque os europeus estão vestidos, têm casas estruturadas e modernas, semelhantes com a de hoje. Significa que os europeus são superior aos povos nativos, aos povos indígenas? Responda aí. Não. Pelo contrário. Nem os indígenas é superior aos europeus e nem os europeus são superiores aos indígenas. Significa que existe aqui duas culturas totalmente diferentes, onde uma não é superior à outra. Duas culturas totalmente diferentes, onde uma não é superior à outra, porque cultura não pode se comparar. Ah, qual é a cultura melhor? Qual é a cultura pior? Não existe isso. Cultura ela não deve ser comparada. A cultura ela deve ser respeitada e entendida. Entenderam? Alguma dúvida? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, e qual foi o impacto da modernidade? A gente sabe que surgiu a ideia de moderno como uma forma de ruptura para encerrar a Idade Média. A modernidade, o termo moderno surgiu como uma forma de encerrar a Idade Média. E a partir dali, os europeus criaram uma forma de pensar e agir e saíram nas grandes navegações, expedições marítimas, encontraram diversos territórios, imporam sua cultura, seu modo de viver. E qual foi o impacto disso? Essa transformação no pensamento gerou em muitos europeus um sentimento de superioridade, se achando superior aos outros. Eles passaram a acreditar que eram mais racionais. O que é racionais? São pessoas que pensam de acordo com seus princípios da razão, civilizados, cultos e evoluídos que os demais povos do mundo. Olha, é mole uma coisa dessa. Eles passaram a acreditar que eram mais racionais, civilizados, cultos e evoluídos que os demais povos do mundo. Isso daí, pessoal, é verdade? Não. Mas é um impacto da modernidade que foi estimulada pelas grandes navegações e pelo período da Idade Moderna. Tá bom, pessoal? A gente vai encerrar nossa aula aqui. Semana que vem eu dou continuidade ainda sobre as grandes navegações. Semana que vem eu vou trabalhar com vocês as rotas comerciais, como eles chegaram ao Brasil e como eles foram como eles foram conquistados. Tá? Olha outro exemplo aqui, pessoal, de impacto da modernidade. Na época das navegações, a conquista e a dominação dos povos nativos de outros continentes pelos europeus tinha respaldo dessa percepção de modernidade do século XVI, que colocava a Europa como modelo de civilização a ser seguido. Então, a África deveria seguir, por exemplo, a Europa. O que a Europa fazia, a África tinha que fazer. A Ásia também tinha que fazer isso. E depois a América tinha que fazer isso. Aí gerou o quê? Conflito, atrito. Você aceita mudar o seu comportamento só porque uma pessoa chegou para você e orientou. Ah, você tem que mudar o seu comportamento, você vai ter que cortar seu cabelo, você vai ter que acreditar em um Deus, você vai ter que acreditar
que existe vida após a morte. Você vai ter que acreditar que o homem foi feito por Deus. É algo totalmente estranho, né? Mas os portugueses, durante esse período da modernidade, do para a modernidade, durante o período das grandes navegações, e por aí essa cultura que deve ser desconstruída. Tá bom, pessoal? Não aceite a opinião. Resista, persista, lute. Não é luta direta, não, pessoal. Quando eu falo lute, defenda o seu ponto de vista. E aqui, pessoal, é a África antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada dos europeus. Aqui é a África. Essa era a verdadeira África. Olha como a África ficou, pessoal, depois da chegada dos europeus. A África ela foi toda repartida. Repartida por quem? Por Portugal. Primeiro Portugal e depois Espanha. Primeiro Portugal e Espanha. Depois veio a Bélgica, a Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália. E cada um aos poucos não se repartiram no sentido que dividiram a Europa. Ou, perdão, dividiram a África. Então, a partir daí, você tira suas próprias conclusões. Então, a África, desde o início da humanidade, ela foi sacrificada pelos povos europeus e por outras regiões do mundo. Tá bom, pessoal? Encerro aqui a nossa aula. Mando um abraço à Escola Municipal José Pablo Nascimento Costa, tá bom? Mas também vou mandar um abraço aqui para os nossos alunos que estão sempre comentando nossas aulas, né? Da Escola Oséias, nós temos Elvis Daniel, Matheus Agni, Isaac Nascimento, Ícaro Almeida, que sempre manda lá no e-mail, muito bem, Ícaro, Ingrid Manuel, temos também Alice Araújo, e continue falando, né? Continue comentando aí abaixo vocês. Da Escola Cecília Garcia, nós temos Lorena Lima, Emily Jamile, Raíssa Montalvão, Miguel Carvalho, Jonatas Olivar, e da Escola Joaquim da Silveira, nós temos Maria Clarice, da Escola Jaime, um grande abraço, Eric Rodrigues, Carlos Eduardo, do 7º ano F. E temos também da Escola Francisco Moreira, Vinícius Alves, do 7º ano A. Tá bom, pessoal? Vou encerrar nossa aula de hoje aqui. Façam atividade, não esqueçam de fazer atividade. Não adianta você apenas só assistir o vídeo se você não fazer atividade. Lembrando que agora nós temos os monitores, temos os professores. Vocês enviam as atividades para eles, que eles vão... Eu vou enviar também para eles monitorar o desenvolvimento de vocês. Então, não adianta apenas assistir o vídeo e não fazer atividade. Valeu, galera. Fiquem em paz. E em breve estaremos juntos novamente. Não esqueça de comentar. Comentar aqui semana que vem. Com certeza eu falo mais sobre o conteúdo e falo o nome de vocês. Valeu, galera. Fiquem em paz. Continue fazendo as atividades e até breve.